O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora, convidando você para fazer parte dessa grande ciranda. Vamos nos dar as mãos, vamos mudar, vamos transformar a nossa sociedade numa sociedade mais justa, amorosa, mas isso depende de cada um de nós. Você pratica a cidadania? Sabe aquela história daquela pessoa que estava dentro de casa e olhava a vizinha estendendo a roupa e falava, nossa, ela lava muito mal, a roupa dela está imunda, olha, ela está estendendo, está suja. Até o dia que ela descobre que o problema não era a vizinha nem a roupa dela, era a janela dela que estava suja. Às vezes nós olhamos para as pessoas e temos um foco apenas, sempre o foco da crítica, aquilo que a gente chama até de mal olhado, né? Olhar sempre pelo lado ruim. Nós temos que nos ater a olhar que cada um tem algo de maravilhoso dentro de si. Nós temos uma essência que é a essência humana e é essa que faz com que o mundo ainda esteja aqui. Nós, com essa essência, conseguimos mudar um pouco daquelas histórias, daquelas pessoas que vieram ao mundo e fomentaram guerras, por exemplo. Mas aí nós temos a ONU. A ONU juntou todos os países, muitos países, para que eles pudessem estar vigiando um ao outro para que a gente não se desumanize, que os países não se desumanizem. Mas mesmo assim algumas coisas acontecem. Mas nos livramos daquela grande ameaça, que era a ameaça da guerra, através da bomba atômica, sempre olhando para o outro, falando assim, se você não fizer o que eu quero, eu vou jogar bomba em você. Não é dessa forma que a gente pode resolver os conflitos. Nós podemos resolver os conflitos em paz. Somos seres inteligentes, os únicos seres no planeta capazes de pensar, de analisar. E por isso que nós estamos evoluindo. Cada dia mais, nós somos seres com capacidade de dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor e viver melhor. Se você está pensando, acorda pensando mal, passa o dia inteiro, não tem pensamentos positivos e só coisas ruins te acontecem, está na hora de você buscar alguma ajuda. É muito importante. Por isso que existem muitas pessoas, psicólogos, psiquiatras, consteladores familiares, terapeutas, massoterapeutas, tanta gente que se ocupa em servir você para que você tenha uma vida melhor. Entre nessa onda também. Aceite que você também precisa de ajuda. A gente às vezes ajuda muito, mas esquece de olhar que nós também precisamos de uma mão amiga, precisamos de alguém que nos acalente, alguém que nos ouça, alguém com quem a gente possa desabafar, né? E esse desabafar é importante porque nós temos aí na nossa sociedade um problema sério que é o suicídio. As pessoas não estão prestando atenção umas nas outras, até dentro de casa. É mais fácil os nossos jovens e os familiares saberem tudo o que acontece na internet, o que significa cada símbolo, do que saber da vida daquele familiar. Por exemplo, você sabe como é que foi que seu pai e sua mãe se conheceram? Onde foi que eles se encontraram? Como foi que aconteceu tudo? O que eles fizeram em suas vidas? Como foi a adolescência deles? Como foi o primeiro beijo? Como é que foram os primeiros momentos que eles começaram a se perceber como cidadãos dentro da sociedade? Às vezes nós estamos dentro de casa com todos os familiares, pais e filhos desconhecidos que nem convivem, apenas habitam no mesmo local. Então nós temos que parar de só habitar, nós precisamos de estar nos conectando, essa conexão amorosa que é necessária. E essa conexão ela pode ser feita através da cidadania e você pode fazer uma conexão entrando pelo Face, programa Trilha Social, assistindo todas as pessoas que passam por aqui, sabe? Você vai se inspirar em uma delas para fazer alguma coisa para você, para sua família, ou então fazer parte desses projetos que essas pessoas trazem aqui. E se você tem já um projeto e já iniciou e está querendo colocá-lo para que as pessoas possam também conhecer e fazer parte, nos procure pelo e-mail programatrilhasocial@bal.com.br e nós teremos a máxima alegria em recebê-los aqui para poder falar do seu trabalho. E hoje aqui no programa Trilha Social nós vamos falar de algo muito importante. Quem é que não precisa de advogado, né?
sempre em uma fase da nossa vida, os conflitos, eles sempre vão existir, mas a maneira como a gente resolve os conflitos faz toda a diferença. E hoje nós estamos recebendo uma advogada que é também a advogada colaborativa. É um novo termo, mas a advocacia, ela está crescendo, ela está mudando também, ela está tomando um outro vulto. E nós vamos falar sobre essa advocacia colaborativa com Karen Marques, que está aqui conosco hoje. Karen Marques, prazer em recebê-la. Eu que agradeço o convite de estar aqui, falando desse tema que para mim é muito importante, muito rico, muito precioso. A advocacia, ela tem sido uma advocacia muito polarizada, isso é no mundo inteiro. Sim. Então, quando há uma contenda, quando há um conflito, um advogado, as partes se encontram, um é para acusar, o outro para defender. Então, não existe um meio termo. Como é que acontece hoje? Fala um pouco dessa questão da advocacia colaborativa, né? E as suas práticas dentro da mediação. Nós estamos num movimento já há bastante tempo, principalmente desde a resolução 125 do CNJ, que foi em 2010, nessa mudança de postura em relação ao conflito. Então, a gente ainda tem, é necessário o advogado tradicional que vem buscar um litígio, porque algumas situações só são resolvidas realmente por meio de um processo, por meio de um juiz. Mas não tem apenas, tão somente essa única porta. Então, hoje a gente fala de um sistema multiportas. Então, eu preciso ser educado, estar atualizado com o que está acontecendo em relação ao conflito. Então, um conflito, a gente não pode tratar ele de uma única forma. Os conflitos não são iguais. É verdade, é porque o conflito entre duas pessoas, uma pessoa tem uma visão, a outra tem outra visão, mas às vezes os dois querem a mesma coisa, mas só que não estão se entendendo. Exatamente. Ou então aquela contenda ela pode ser mediada de forma positiva para que nem sempre todos ganhem, mas que também nem todos percam de uma vez. E é interessante essa sua colocação quando a gente fala das partes. Quando um cliente vem até o advogado, ele conta uma parte da história. Que é a parte dele. Exatamente. Eu falo com os meus alunos assim, sempre existe um outro lado da história, que a gente ainda não escutou. Porque todos nós, em forma individual, olhamos uma situação do nosso ponto de vista. E algumas coisas até acabam não sendo visualizadas por mim, enquanto que o outro vê coisas que eu não vi naquela relação. Então, a gente precisa dar a oportunidade dessas pessoas que estão em conflito sentarem para tentar fazer um diálogo. E muitas vezes eu escuto as pessoas falarem assim, diante da questão da mediação, em que eu preciso capacitar o Poder Judiciário, eu preciso capacitar o mediador, porque esse tem que estar alinhado. Exato, alinhado. Ele precisa saber utilizar as técnicas com perfeição, para quando as partes chegarem, ele está ali atuando. Só que eu vou para um outro lado. De que me adianta eu ter todo um aparato dentro do Poder Judiciário, ter um mediador excelente, mas eu tenho um advogado com uma postura litigante de um lado, um advogado com a postura litigante do outro, que não falou para o seu cliente que, além do Poder Judiciário como uma sentença, eu tenho a oportunidade de construir a solução daquele conflito. É muito importante e é interessante você falar na questão da construção, né? Eu trabalho com a questão da cultura de paz há muito tempo e eu sempre disse assim, que a paz é uma construção diária. A paz não é uma coisa que você encontra, fala assim, eu estou aqui, eu já encontrei a paz. Não, ela é uma construção, os relacionamentos também. E essa questão que você está falando, a gente está falando do judiciário, mas esse novo olhar também é importante dentro da família, porque é onde os conflitos começam ali, na maneira como a pessoa ela é educada dentro de casa. Sim. Então, essa visão ela é muito importante também ser levada para as escolas. O que você acha? Sim, e inclusive eu vou mais além. Eu costumo dizer assim, que não só na escola, para os alunos, né, do ensino fundamental e ensino médio, mas também na escola, entre aspas, nas faculdades. Isso. Porque a gente precisa, tanto é que hoje é critério do MEC que tenha a disciplina de mediação no curso, né, para que os alunos possam aprender a mediar.
Mas não é que eles serão mediadores. É que, como você falou no início da sua fala, todos nós temos conflitos. E, normalmente, eu procuro quem para solucionar o meu conflito? O advogado. Se eu tenho um advogado que não conhece esse sistema multiportas, ou seja, além da porta do Poder Judiciário, eu tenho outras possibilidades de solucionar o conflito. Por exemplo, pela mediação extrajudicial, pela conciliação, pela negociação mesmo entre as partes. A mediação extrajudicial, acho que muita gente não conhece ainda. Eu gostaria que você falasse um pouco, até para esclarecer as pessoas que estão nos assistindo, porque muita gente tem situações em suas vidas que poderiam, elas não estão conseguindo resolver, e uma mediação extrajudicial não significa que você vai, eu vou, porque eu vou brigar com a pessoa, mas você ter alguém que esteja capacitado, porque ali na Câmara de Mediação existem pessoas capacitadas que vão ajudar vocês a se entenderem. Exato. E me explica um pouco mais sobre... A mediação, para mim, ela é como se fosse uma ponte. Né? É uma ponte de diálogo, porque quando eu estou num conflito, eu estou sobre um sentimento de raiva, de vingança, né? Eu não consigo enxergar mais o outro. Isso eu falando de uma relação continuada. Normalmente, por exemplo, as relações de família, as relações de vizinhança, as próprias relações internas dentro de uma empresa, nas escolas. A gente tem relações continuadas em todos esses setores. Exatamente. Né? Por exemplo, se eu sou proprietário de um imóvel e eu brigo com o meu vizinho, eu tenho dois caminhos. Ou me mudar, ou então tentar dialogar. Para saber o que está acontecendo e os dois se entenderem. Se eu tenho uma relação familiar e eu tenho, por exemplo, uma questão de guarda de criança e eu não consigo enxergar mais o outro, que foi meu companheiro por algum período, seja curto ou longo, eu coloco essa criança numa disputa, as pessoas não conseguem perceber. Está usando a criança. Eu brinco e faço uma analogia com relação a uma guerra. Eu utilizo uma criança como um escudo. E quem é que sai destruído dentro de uma guerra? É o escudo. É o escudo. Que na vida real é a criança. É verdade. Então, quando a gente faz a mediação, não é que o mediador vai sugerir, que o mediador nem pode sugerir, mas o advogado ele ajuda, ele conduz, ele ajuda as duas pessoas a refletirem e não se atacarem, a ter tempo de um ouvir o outro. Por exemplo, num caso como um pai que falece e deixa uma herança, né? E os irmãos não conseguem se entender. Um aceita, outro não aceita. Isso também pode ir para uma mediação. Pode. Mas a mediação não significa uma cobrança, né? Não significa uma cobrança de... que a pessoa fala, mas se me disser que eu sou culpado, o judiciário, né? Não é judicialização, mas a partir do momento que ali eles entrarem num acordo, aí sim passa por um juiz que ele vai determinar aquilo que eles acordaram. A gente tem duas situações, né? A gente pode ter uma mediação dentro do próprio processo, então, ou seja, eu entrei com um processo litigioso, mas no meio do caminho me foi proposto a possibilidade da audiência de mediação, porque esse é o nosso rito hoje nas relações continuadas, e nesta sessão de mediação, nessa audiência de mediação, as partes se compõem. E aí vai ser feito o acordo e vai ser homologado. A importância do advogado é tremenda. Por quê? Porque o advogado é aquele técnico que vai saber fazer e conduzir com que esse acordo seja redigido para que ele seja efetivo posteriormente. Porque as partes, às vezes, não têm ciência dos efeitos de um acordo, de umas cláusulas do acordo. Então, o advogado é de suma importância. Mas, para isso, ele também precisa ter uma postura colaborativa para que ele olhe para a solução. É que nós temos enraizado no nosso sistema que eu delego ao senhor juiz, ao Estado, que a decisão. Exatamente. A minha responsabilidade de solução, eu não quero ela para mim. Eu transfiro ela para um terceiro, sendo que o conflito foi criado por mim. Só que a solução dele, eu quero que um terceiro que não me conhece, que não conhece as nuances da nossa situação, ele venha e coloque a sentença. Desculpa. E muitas vezes a sentença não soluciona. É verdade. Tanto é que nós temos um judiciário que está abarrotado de contendas, né, judicializadas e que demoram 5, 10 anos e não se resolve. Então, não adianta.
inclusive o mediador, ele tem que ter essa formação de saber, de passar esse conhecimento para essas pessoas que estão participando da mediação. E o mediador, necessariamente, ele tem que ser advogado? Não. Hoje não. Nós temos uma gama mais aberta e é bom até, porque as escolas e outros ambientes também precisam de mediadores. A gente tem duas linhas. A gente tem uma mediação extrajudicial, que pode ser qualquer pessoa, e a gente tem uma linha de mediação judicial, que também pode ser qualquer profissional, desde que ele esteja formado. Capacitado. Ele tem que ser formado há 2 anos, não importa o tipo de formação, e tem que ter uma capacitação diferenciada da mediação extrajudicial, porque a mediação extrajudicial, a tendência é que em todos os locais tenham. Então, por exemplo, numa comunidade, numa escola, dentro dos presídios, não importa o local. A mediação sempre é possível porque é a ponte de diálogo entre aquelas partes que estão conflitantes. Já a mediação judicial, eu estou dentro de um processo. Então, eu tenho os requisitos essenciais para compor aquele quadro de pessoas que vão trabalhar dentro de um processo judicial. Mas uma coisa importante dizer é que eu também sou mediadora, mas quando eu atuo como advogada do meu cliente, eu sou parcial, porque eu já estou ao lado do meu cliente. Exato, que é a polarização. Exatamente. Agora, eu não posso trabalhar como mediadora do meu cliente, com certeza. Mas eu posso utilizar técnicas da mediação, por exemplo, a escutativa, né? Perguntas circulares, que também está contido dentro do direito sistêmico, né? Que é essa postura de um olhar ampliado, para ajudá-lo a descobrir outras possibilidades que, diante do seu conflito, da sua raiva, da sua amargura, do seu desejo de vingança para com o outro, eu não consigo enxergar uma solução. Então, o advogado ele pode colaborar nesse sentido, além de colaborar também na feitura desse acordo. Agora, se eu sou mediadora, eu não vou trabalhar em prol de um nem em prol do outro, porque daí eu tenho que ser imparcial. Porque a solução não é só para um, né? Não. Quando é só para um, alguém está perdendo. Então, nós temos que trabalhar. Na mediação, você trabalha a relação ganha-ganha, que é a relação onde todos conseguem se enxergar, conseguem ver uma solução mediada e conseguem ir em frente sem continuar aquela contenda, né? Isso é muito importante. E é interessante que a grande maioria das pessoas falam assim, mas eu terei que ceder alguma coisa. Mas, às vezes, o interesse de ambos, apesar de estar no mesmo conflito, às vezes não é um interesse comum. Por exemplo, você falou da herança. Às vezes eles estão brigando pela herança, mas alguém quer uma parte diferente do outro, mas nunca sentaram para conversar a respeito daquilo. Exatamente. Né? Então, existe possibilidade de solução sem que a gente tenha essa noção, que eu digo que é um conhecimento comum, né? Que está disseminado, que numa negociação eu estou cedendo. Não, eu estou tentando enaltecer os meus interesses e proteger também os interesses do outro. E uma coisa que você falou, às vezes nunca sentaram para conversar e às vezes até conversaram, mas só que conversaram um impondo, o outro, então a imposição faz com que você fique surdo para o outro, né? O programa Trilha Social vai um pequeno intervalo agora e nós voltamos já falando sobre mediação. Até já. Quem doa sangue, doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz, o coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo e nós estamos aqui
com Karen Marques. Karen Marques falando sobre advocacia colaborativa e suas práticas em mediação. Isso é o nome de um trabalho que eles vão fazer agora, no dia 11 de julho. E vai estar esperando vocês. Ela vai falar um pouco sobre esse trabalho, para quem quiser se inscrever, né? E aí eu gostaria que você falasse. E esse trabalho vai ser feito com o Bruno Tabosa, ela vai dividir o tempo com o Bruno Tabosa, que também é professor de mediação, trabalhou na área da advocacia durante muito tempo e agora está se dedicando à pedagogia na universidade, né? Pois é, ele é um professor também. E é muito interessante que nós estávamos conversando em off aqui, que ele foi seu professor quando você fez o curso e hoje você também é professora e vocês estão juntos. Então, é muito bonito a gente ver esse crescimento, né, dentro dessa profissão. Sim. E esse reconhecimento. E como é que você se sente? Eu me sinto hoje? Honrada, eu me sinto feliz. Eu costumo dizer que são 3 pessoas que são muito importantes para mim na mediação. Bruno Tabosa, Soraya Nunes e Vânia, que foram os 3 professores que eu tive o prazer de ter o primeiro contato com a mediação com eles aqui em Maceió, né? Então, e hoje eu tenho a grande honra de estar junto com ele, né? Para mim é uma homenagem. E aí vocês se juntaram para fazer um curso de mediação. Me fale um pouco sobre esse curso de mediação, para a gente poder até entender e os nossos telespectadores aqui poderem se inscrever, porque, olha, ouvir um pouco sobre mediação é bom para qualquer pessoa, não é só para advogado, não. É para o dia a dia também. A ideia surgiu justamente dessa disseminação. Há muito tempo a gente vem conversando com ele e falando justamente da necessidade que eu sinto que a gente precisa ampliar esse olhar na mediação aqui em Alagoas. Ele atua bastante tempo em Recife, né, desde 2012, pelo menos quando eu conheci foi em 2012, e até hoje ele vem falando sobre mediação lá e disseminando a mediação. E sinto que Maceió está precisando também falar sobre isso. E aí pedi para casa, né, para a OAB está apoiando, pela Escola Superior da Advocacia, a ESA, eles que estão realizando as inscrições, que será agora dia 11 de julho. E nós falamos nesse primeiro encontro, justamente abordar esse sistema multiportas que a gente tem hoje, ou seja, o advogado, enquanto tradicional das escolas anteriores, eu só aprendia que existia para solucionar qualquer conflito o processo judicial. Normalmente o advogado só olha para o processo, não olha para o todo, né? Porque nas escolas... o juiz também, o juiz acaba olhando também para o processo e também não olha para as questões mais importantes, o que está atrás, porque muitas vezes um processo você resolve quando você faz com que aquelas 2 pessoas se entendam que o problema não estava no processo em si, mas na forma, na animosidade que existia entre eles. Se você conseguir trabalhar essa animosidade, o resto fica resolvido. E quando a gente fala no sistema multiportas, é justamente esse advogado diferenciado. Por quê? Porque ele tem conhecimento da negociação, das técnicas de negociação, ele tem conhecimento da sua postura enquanto advogado em uma mediação ou em uma conciliação, a possibilidade de aplicar a advocacia colaborativa, que é um outro viés que a gente tem que não visa o litígio, certo? E além de ter o direito sistêmico e o processo. E a arbitragem, que é uma outra forma também de solução de conflitos. Então a gente tem um leque hoje. Isso. Olha, você falou de direito sistêmico. Muita gente vai dizer, direito sistêmico, para mim, isso eu não conheço, né? Está falando uma língua que eu não conheço. O que é o direito sistêmico? O direito sistêmico é justamente esse novo olhar, né? É a postura que o advogado tem em relação àquilo que é trazido pelo cliente para que eu possa olhar esse conflito. A gente precisa ter um cuidado muito grande, a gente vai falar sobre isso também nesse dia 11, sobre a questão do direito sistêmico, porque o advogado não pode ser terapeuta, mas ele pode, por meio desse olhar ampliado, dessa forma de atuação, conduzir num sentido de reflexão o seu cliente a respeito daquilo que ele está te trazendo. Seria uma humanização? É uma humanização, é olhar para o cliente e para tudo que vem junto com ele. Não olhar apenas para o processo, mas olhar o que o cliente está trazendo, o que está atrás daquilo que ele está falando, se existe uma mágoa, uma raiva, porque é o que a gente percebe até
nas mediações que acontecem entre casais, por exemplo, quando há uma mediação, conforme você disse, às vezes os dois estão usando a criança, o filho, como escudo. Sim. Quando eles vêm para uma mediação que eles compreendem isso, cessa. Essa. E eles percebem até envergonhados que utilizaram essa criança, mas é trazer a consciência, né? E assim, a consciência de que essa relação, ela vai se perpetuar depois. Então, por exemplo, eu tenho uma sentença que o juiz impôs alguma coisa, mas não vai solucionar se Porque a pessoa continua com aquela dor, com aquele sofrimento interno. Se eu não fiz a ponte, eu não preciso voltar a ser amigo, eu não preciso me reconciliar com o outro, eu posso nem nunca mais olhar ou vê-lo no dia a dia em razão da vida. Mas eu consegui restabelecer o diálogo e eu consigo soltar. Soltar porque a solução parte da pessoa. Exatamente. E assim, quando eu construo a solução, eu me responsabilizo para que essa solução seja realizada da forma que nós construímos de forma conjunta. Faz toda a diferença. Faz, porque se eu imponho uma solução, que é o que o juiz faz com maestria, porque essa é a função dele, eu recebo essa imposição e falo, não vou fazer, eu não concordo com ele, e recorro, ou entro com outro processo, enfim, porque são relações continuadas. Se eu não soluciono esse conflito, eu não trato ele de uma forma diferenciada, eu vou ter ainda outros processos. Eu brinco, né? Da minha época, aquele filme Gremlins, né? Que você jogava água e surgiam outros, né? É a mesma coisa. Se eu não soluciono o conflito, aparecem mais. Outros processos vão surgir. Por quê? Porque essa relação ela vai continuar no tempo. Então, outros pequenos conflitos vão surgir a partir desse que não foi solucionado lá atrás. E essa visão ela tem que ser levada para a sociedade de uma forma mais ampla. Eu acho que Alagoas só tem a ganhar, né, com a mediação. E a mediação ela veio para ficar, ela veio para transformar. E quanto mais a gente formar pessoas e quanto mais nós inserirmos isso dentro da nossa educação dentro de casa e na educação dentro da escola, da universidade, das universidades, independente do curso que você vai fazer, a mediação ela é importante em qualquer área. Sim. Então eu gostaria que você agora fizesse uma colocação a respeito desse trabalho que vai ser feito, a data, como é que as pessoas fazem para poder se inscrever. A inscrição está aberta no site da ESA, né, da Escola Superior da Advocacia, da OAB. Vai ser no dia 11 de julho, das 18 às 22 horas, que nós vamos conversar justamente sobre todos esses aspectos, né? Esse novo olhar do advogado. E quando a gente fala da advocacia colaborativa, não só da advocacia colaborativa, como práticas colaborativas, que é um método de solução de conflitos, mas é a postura do advogado, quando ele recebe, né, o seu cliente que traz aquele conflito. Como que eu posso auxiliá-lo na solução? Ao invés de eu olhar para o Poder Judiciário e processo, eu ajudar, né, meu cliente a olhar para a solução. Ok, você trouxe o conflito, como a gente pode, né, solucioná-lo? Então, e aí, quando eu conheço todas essas portas, eu tenho a possibilidade de auxiliá-lo a dizer qual porta é a melhor para tratamento daquele conflito. Então, acontece no dia 11 de julho. Como é que faz para fazer a inscrição? Na Escola da Magistratura, na Escola Superior da Advocacia, no site da OAB. No site da OAB. E agora deixa uma mensagem para o nosso público maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui, primeiramente, com você, falando sobre esse tema. Convido todos vocês a conhecer esse universo da mediação, da possibilidade de solução de conflitos, você se abrir para perceber que nós, advogados, somos a porta diante dessa sociedade cheia de conflitos, a olhar para a solução. Eles não vão deixar de acontecer, os conflitos, mas se a gente conseguir amenizá-los de uma forma que todos possam solucioná-los sem uma imposição judicial, que eu possa depois não querer concordar com o que foi determinado, é uma oportunidade da nossa responsabilidade também enquanto advogado. Então, dia 11 de julho. No site da OAB? No site da OAB, da ESA. Para fazer a inscrição. Então, o programa Trilha Social agradece a sua presença e os seus esclarecimentos. E o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, ele vai voltar semana que vem e sempre trazendo novidades para você. Até lá!